meus irmãos, aqui quem vos fala é sua irmã Cris Marisa Campos. Hoje eu vim aqui estar gravando esse vídeo, né, para estar contando a segunda parte do meu testemunho da ida ao céu. Eu já fiz um vídeo contando o meu testemunho da ida ao inferno e agora é a segunda parte. E depois meu irmão Hugo, ele vai estar contando também uma visão que ele teve, né, para estar completando o testemunho todo. Mas antes disso, aqui ele está lendo aqui em Apocalipse capítulo 21, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Eu vou estar começando o testemunho, né? Então, primeira coisa que eu vi, eu subi, né, para um lugar muito alto. Eu subi para uma superfície muito alta, acima dos céus, e eu passei, né, as nuvens, passei, como todo mundo diz, as galáxias, né, lá para cima, e subi, né, e ali tava comigo, né, um anjo, e esse anjo, ele era o mesmo anjo que desceu comigo no inferno. Ele tava comigo, né, me levando para bem acima das nuvens, e ali eu subi, e a gente chegou até em um portão, assim, que brilhava muito. E esse portão tinha dois anjos, né? Na esquerda e na direita, e o portão abriu. Assim que o portão abriu, eu entrei, né? E assim que eu entrei, as ruas eram de ouro, né? As pedras preciosas que citam na Bíblia. Eu não sei o nome dessas pedras direito, né? Mas as pedras que citam na Bíblia, eu acho que muito mais, né? O chão brilhava muito. E aí eu entrei, assim, tinha um jardim muito lindo, um jardim com muitas flores, e as flores, elas brilhavam, assim, eram rosas, tinha muitas flores. E ali eu fui andando, e ali eu vi, veio ao meu encontro um homem, e esse homem, ele era Jesus. Como eu já conheci que ele era Jesus? Porque ele estava com suas mãos furadas, e ele vinha até o meu encontro. Ele estava com, eu vou estar descrevendo como ele era. Ele era, assim, um homem, assim, não muito alto. Ele tinha suas vestes brancas, até, assim, para baixo do joelho, né? Ele tava com ele tinha cabelos, assim, não muito longos. E o cabelo dele era grisalho. Ele tava com barba também, assim. Ele apareceu pra mim assim, né? Tem vários testemunhos no YouTube que o Jesus apareceu de outras formas. Mas pra mim ele apareceu assim, com os cabelos grisalhos, com ele tinha os olhos deles tinha todas as cores do arco-íris, assim, cada hora aparecia uma cor no olho dele. Eu vi o rosto de Jesus, tá? E ele estava descalço. E ele veio ao meu encontro, e ele tinha tipo um cinto, assim, de ouro perto do peito dele, pra cima, assim, perto do peito dele, muito grande, brilhava muito. E ali ele veio até meu encontro, e ali ele pegou e, assim, ele me recebeu. Na hora eu caí de joelho, chorei muito, né, porque a presença de Deus é muito, muito forte, a presença de Jesus é muito forte. E ali ele pegou, ele me levantou, e ele falou assim: vem, filha, eu vou estar te mostrando algumas coisas que você precisa ver, para depois você estar descendo na terra, você estar contando para meus filhos. Aí eu peguei, ele me deu a mão e eu fui junto com ele. E ele me levou, assim, e ali na frente tinha, como pode dizer, tinha tipo uma praça, e ali naquela praça eu vi uma árvore muito grande, e aquela árvore tinha muitos frutos, e os frutos brilhavam muito, assim, a árvore era baixa, sabe, e os frutos, assim, ficavam assim, os frutos todos, era muito bonito. E ali, irmãos, eu vi também tipo
um rio, tipo um riachinho assim, que passava entre aquela árvore ali, nos pés daquela árvore, e parecia que levava, passava na cidade toda ali, naquele lugar onde que eu e Jesus estava. E ali, irmãos, ele foi me levando, né? Ele me deu as mãos e ali tinha uma sala. Eu vi uma sala e naquela sala tinha, irmãos, vários anjos. E esses anjos eles estavam com vestes brancas. E ali eles tinham uma máquina de costura, mas é muito antiga. Eu nunca tinha visto aquela máquina, não. Sei que ela estava fazendo muitas roupas, fazendo muitas vestes. As vestes saía branquinha, sabe? Parecia que era com lã, assim, muito branco, saía muito branquinho. E ali os anjos estavam costurando. E a máquina ela fazia roupas muito rápido. E ali eles só iam e parecia que eles tipo bordavam coisas de ouro como pode dizer, na manga da roupa. Nossa, mas era muito lindo. E ali Jesus pegou e falou para mim que eram as roupas que quando Jesus voltasse aqui na terra, seus servos iam vestir, né? E ali, irmãos, depois ele pegou, a gente saiu daquela sala, ele me levou para outra sala, e na outra sala tinha várias coroas naquela sala. E ali, irmãos, naquela sala, Jesus ele me mostrou a coroa da minha mãe, a coroa do meu pai, a coroa do meu pastor, dos meus irmãos. E ele mostrou todas essas coroas, né? E mandou eu falar pro meu pai, né? Que a coroa dele estava lá em cima, e a coroa do meu pai estava cheia de pedra, estava com muitas pedras preciosas, irmãos. E as pedras brilhavam muito, eram pedras de várias cores, sabe? Nossa, coroas muito linda mesmo. Aí depois tinha muita coroa mesmo, assim, tinha várias partilheiras de vidro, assim, naquela sala, e tinha muita coroa mesmo. E ali, irmãos, depois Jesus, ele me tirou daquela sala ali, né, de mão dada, ele dava a mão pra mim, e ali, irmãos, lá no céu, tinha também um céu também. Tinha um céu igual esse nosso aqui, pra gente ver, né? Com nuvens, só que era um céu assim com azul diferente. Era muito lindo, brilhava muito o céu. E ali, irmãos, eu também vi, teve uma parte assim que ele me levou para um lugar, era tipo como se fosse, como pode dizer, uma sala muito grande. Naquela sala eu vi uma mesa enorme. Vi uma mesa muito grande, assim, comprida, que eu falo, né? E ali tinha várias cadeiras e tinha, assim, era como se fosse pão, né? Essas coisas assim, em cima da mesa. E ali tinha um pano que cobria a mesa, também era muito lindo também. Tinha como se fosse assim, no final do pano, parecia que era um bordado de ouro. Era uma coisa muito chique, coisa muito linda. E ali tinha um homem sentado naquela mesa. Eu não sei, mas o nome daquele homem não. Jesus não falou pra mim. Eu sei que esse homem, ele olhava pra mim, mas ele tinha um sorriso tão brando, sabe? Um rosto tão bonito, assim. Ele tinha uma barba, assim, grande. Só que eu não sei quem que é aquele homem, não. Eu sei que, eu acho que era um dos profetas, eu não sei. Eu sei que ele era muito bonito. E ele tinha uma barba muito grande. Assim, não muito grande, mas assim, uma barba branca já, sabe? Muito lindo. E aí, irmãos, ali naquela mesa, Jesus falava pra mim, aquele homem falava pra mim, que ali ia ser as bordas do cordeiro, né? Jesus ia voltar e ali é onde que a gente ia ceiar. Só que eu não cheguei a saber o nome daquele homem, não. Ele não me disse o nome dele e nem Jesus falou pra mim, não. Aí, irmãos, depois Jesus, ele me levou, né? Ele me levou pra outro lugar. Eu fui pra praça de novo. E ali naquela praça, irmãos, tinha, como posso dizer? Tinha duas criancinhas, tinha duas menininhas. E essas duas menininhas,
Jesus falava pra mim, assim, elas brincavam, sabe? Elas vinham até mim, elas brincavam, uma sorria pra outra, não sabia o nome, elas não tinham nome, as duas meninas não tinham nome. E assim, sabe, ela era muito bonitinha, com carinha de anjinho, sabe? Um rosto perfeitinho, assim, pequenininha. Ela tava com um vestidinho branquinho, assim, um vestidinho rodadinho, branquinho. E elas vinham, elas me abraçavam, só que eu não tava entendendo o que era aquilo. E ali, depois, Jesus falou pra mim que essas duas menininhas, elas tinham sido abortadas, né? Não vou citar o nome da pessoa, dessas duas pessoas, não vou citar o nome delas, mas elas tinham sido abortadas, dessas duas irmãs, né? E elas estavam ali no céu, porque assim, a criança não tem pecado, né, irmãos? Então elas estavam ali no céu, né? E elas estavam ali muito felizes, elas estavam brincando, elas vinham me abraçavam, só que eu não estava entendendo, né? Aí Jesus depois ele pegou e me explicou direitinho. E aí, irmãos, também eu vi também, irmãos, depois a gente saiu ali naquela praça, né? E Jesus, ele me mostrou uma cidade, assim, e na cidade, irmãos, era muito chique, assim, sabe? Tinha várias casas, muitas casas, e assim, no beiral da porta, assim, tinha o nome de muitas pessoas, só que parecia que era em outra língua, então eu não entendi o nome, não. Assim, era muito bonito, sabe? E as casas, assim, ela parecia, do lado de fora, brilhavam muito. Aí eu cheguei perto de uma casa lá, né? Mas eu não tinha visto o beiral da porta, não. Eu cheguei perto daquela casa e eu passei a mão, assim, tipo como se tivesse jogado púrpura, sabe? Na casa. Então era muito lindo. Aí, depois eu peguei, assim, cheguei na porta, né? Jesus, assim, ele foi me mostrando tudo. Ele deixou eu ver, né? Ele ficava parado, olhava para mim, sorria, como se eu pudesse andar para me ver. E ali eu cheguei assim no beiral na frente da porta, né? E ele tava escrito o meu nome em cima. Na hora eu falei, nossa, será que é eu mesma? E aí depois Jesus falou assim, abre, entra. Na hora eu entrei, assim, na casa tinha assim, eu vi. Então, se eu tô falando isso, irmãos, é porque eu vi. Eu nem falo uma coisa que eu, sei lá, imaginei, saiu da minha mente, não. Foi uma coisa que eu vi mesmo, entendeu? E eu entrei e tinha móveis, assim, uma coisa muito chique, sei lá, isso aqui é coisa de gente rica mesmo, bem rica mesmo, né? E ali eu, nossa, que isso? Será que é minha casa, né? E ali depois eu saí, e eu fechei a porta, e depois Jesus pegou e falou assim, vem cá. E na hora assim que eu cheguei, a cidade, assim, na meu olhar assim, não tinha ninguém na cidade, não. Não tinha ninguém, tava tudo calado, assim. Aí depois, aí Jesus falou assim, vem cá. Aí na hora que eu fui, tinha um homem. E esse homem, irmãos, é um homem muito conhecido, né? Pelas igrejas, eu acho que todo mundo já ouviu falar do nome dele. Era um homem que na igreja ele tinha muita cura, né? Muita libertação, essa doutrina verdadeira. E esse homem, assim, na hora que eu olhei para ele, eu não o reconheci muito bem, mas depois eu falei assim, eu cheguei perto de Jesus e ele estava sorrindo para mim, e eu não entendi, eu falei assim, quem é ele? Eu não tô conseguindo discernir. Jesus falou para mim, olha bem. E eu olhei pro rosto dele, aí na hora veio a voz desse homem, que eu tô falando o nome dele, né? Vem a voz dele assim, o jeito que ele orava, era um jeito diferente, né? E ele orando ali, eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô vendo esse pastor aqui, esse missionário aqui no céu mesmo. E ele tava com a roupa branca assim, ele tava, pra mim reconhecer ele, irmãos, ele tava com o jaleco que ele sempre usa. Ele sempre usava, né? Ele faleceu. Esse homem, irmãos, é o saudoso missionário Davi Miranda. Irmãos, eu vi o missionário Davi Miranda no céu. Ele estava lá e ele estava muito feliz, né? E ele olhava para mim, ele sorria, sabe? Aquele sorriso de quando você está naquela alegria, você sorri, sua boca vai de um canto pro outro, sabe? Ele estava assim, mas ele estava muito alegre. E ali eu reconheci ele porque ele estava com óculos, né?
e ele tava com o jaleco da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Só que ele, assim, ele tava mais novo, sabe? Tava mais novo, ele tava, assim, magrinho, sabe? Assim, não muito magro, né? Pra me reconhecer, ele tinha que estar mais ou menos igual. E ele via aquela voz, ele orando, suplicando pelas almas. E eu falei, meu Deus, não acredito, sabe? Miranda, tá aqui mesmo, né? E ele tava lá, irmãos, ele tava muito feliz, né? Para os irmãos que vão ver esse vídeo da Igreja Pentecostal Deus e Amor, ele estava ali com Jesus, ele está bem, né? Ele está descansando agora, né? Provando das maravilhas do céu, né? E Jesus estava muito contente, irmãos, de ter ele lá no céu, tá? E ali, irmãos, eu também vi depois. Aí depois, Jesus, ele me levou para um certo local, né? E ali, ele pegou e falou assim, tá bom, agora chega. Agora você vai voltar e você vai falar tudo o que você viu. E ali, eu não queria voltar para Cabo Baixo. Eu queria ficar lá, porque lá é uma paz que você sente, sabe? Uma alegria que você sente estar perto de Jesus. E ali, ele falou assim, você vai ter que voltar. Eu falei assim, não, eu não quero voltar. E ali eu chorei. Ele falou, não, ainda não é a sua hora. E ali, eu peguei, fui meio que me afastando assim, né? E ficou mais longe. E na hora eu acordei, eu já tava no meu corpo, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa. Ela falou assim, vai ter que dar esse testemunho. E na hora eu falei assim, eu vou dar, em nome de Jesus eu vou dar. Só que aí vem assim as guerras, né, pra gente não dar testemunho, pra gente não tá falando. Mas aí Jesus concedeu a vitória, que eu tô contando testemunho hoje pra vocês.